passo a passo para você criar pintacilgos com o intuito de reprodução. Mais um vídeo aqui que eu trago para vocês, dando continuidade nessa playlist que eu criei, que é para você conseguir reproduzir seguindo estes passo a passo. No vídeo anterior, eu falei sobre escolher aves jovens, iniciar com aves ancestrais e, se escolher mutação, escolher mutações clássicas. E o período de reprodução inicia no início da primavera. Então, hoje eu vou falar outros conceitos que, no caso, eu vou falar sobre local, iluminação e ventilação. Então, antes de mais nada, peço que você que não é inscrito, já se inscreva-se no canal, curta, ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo e no final desse vídeo compartilhe para aquela pessoa que cria aves e que deseja aí reproduzir aquela espécie e principalmente pintacilgo. Bom, pessoal, o local é interessante que você consiga se locomover neste local, tá? Então, assim, aqui por um exemplo, ó, eu vou abrir minha mão. Encostei lá na parede e aqui eu não consigo abrir. Então, aqui aproximadamente tem 1,20 m mais ou menos de largura, tá? 1,20 m de largura. E por que isso é importante? Porque muitas vezes nós manuseamos as gaiolas. Então, se é um local muito apertado, para eu tirar uma gaiola e girar, não é tão interessante. Óbvio que a gente adapta o que tem, né? Na realidade, esse local aqui, ele é um corredor, era uma lavanderia. Então, ficava o tanque aqui, próximo da janela, e um corredor, né? Para poder estender roupa e tudo. Então, eu joguei o tanque para lá, coloquei essa piazinha aqui pequena para eu lavar os bebedouros e tudo, e criei esse criatório. Então, tem uma madeirinha aqui, daqui para cá tem 2,80 m, 2,80 m por 1,20 m mais ou menos. Então esse é o meu espaço. Aqui eu acomodo, cada prateleira dessa eu consigo colocar 4 gaiolas de 58 centímetros, e aqui eu tenho 4 prateleiras. Aí bati uns preguinhos ali e vai. Então o local é importante. O local é importante que você consiga, né, se locomover nele, tá? E é importante que dá para você fazer o manuseio das gaiolas. Por quê, pessoal? Se muitas vezes esbarra ou acontece qualquer coisa, uma gaiola cai, você pode deixar uma ave escapar. No meu caso, pensando nisso, eu sempre escolho, ó, portas de mola, mas aqui essas brechinhas, elas é de encaixe. Então, por um exemplo, às vezes uma gaiola cai, se não for essas portas de mola, for todas essas de subir, ó, uma ave pode fugir, tá bom? Então, você ter essa consciência de não derrubar a gaiola, de sempre estar arrumadinho, é interessante porque você evita de acontecer acidente, tá bom? Segundo conceito, a iluminação. Eu utilizo iluminação aqui, tá? Luz, né? Tem luzes para lá, mas aqui tem a janela. Então, quando eu apago a luz aqui, fica um pouco a claridade do poste, que fica um pouquinho para lá. O poste fica um pouquinho para lá, então parece quase que aquela iluminação da lua. Mas pela manhã, quando começa a clarear aqui, já dá uma clareada no criatório. Então, onde eu quero chegar? Se você for fazer um criatório com o intuito de reprodução, ou você vai ter que ajustar muito bem o momento que você acende a luz de manhã e o momento que você apaga a luz à noite, ou você vai escolher um local que pelo menos de um lado venha a iluminação natural, tá? Inclusive, isso é muito importante para o terceiro conceito que eu vou falar, que é sobre a ventilação. Local que é muito abafado e não
tem circulação de ar, a probabilidade de proliferar uma doença, e se uma ave estiver doente, passar para as outras aves é muito grande. Então aqui é de suma importância, tanto que esse local aqui é o único que tem essa janela. Então a porta fica para lá. Então muitas vezes quando eu deixo aqui aberto, eu abro lá, então o ar circula. E aqui, ó, tá 2 palmos da janela, então o ar circula muito bem aqui, ok? O ar tem que circular. Então, pessoal, a escolha do local ele tem que ser estratégico. Primeiro, uma boa ventilação. Uma boa ventilação vai evitar que você tenha problemas nas suas aves, problemas respiratórios, problemas quando uma ave fica doente de transmitir para outra, porque ali é propício, né? A iluminação é muito importante, então, para você deixar suas aves, né, ativas de dia e descansar bem à noite. Lembrando, pessoal, de evitar de ficar a iluminação muito em cima da gaiola. Aqui essa lâmpada está próximo dessa ave, mas eu coloquei aqui para cima para eu poder fazer o vídeo. Normalmente eles ficam nesse preguinho aqui, ó, baixinho, tá vendo? Ó? Fica nesse baixinho e fica nesse aqui, ó. Justamente para não ficar perto da lâmpada, tá? Então, esse criatório aqui tinha esse corredor tinha uma lâmpada que era de cima. O que eu fiz? Eu pedi para o meu pai tirar, eu subi esse fio aqui e as lâmpadas lateral, já para não ficar em cima da gaiola, porque você pode cegar uma ave com a lâmpada muito em cima. Eu, no passado, quando eu criei, que eu não podia mexer na casa da minha mãe, do meu pai, principalmente porque era de aluguel, eu lembro que eu deixava as gaiolas bem perto da lâmpada. Eu não sei como eu não ceguei uma ave minha, porque assim, você deixar a ave em cima da lâmpada, imagina você ficar distância assim de uma lâmpada, é cruel, né? Então, assim, eu evito isso. Agora eu pus aqui para cima, ó, que é para me dar espaço para eu poder fazer o vídeo. Então eu deixo aqui em cima, mas normalmente eu deixo alinhadinho aqui os pregos. Então a iluminação, se você coloca as gaiolas de um lado, você coloca a iluminação para o outro, tá bom? E como a gente já tem o local, viu a iluminação, a ventilação que tá ok, tem o suporte, pessoal. O suporte é muito importante, o suporte para a gaiola. Olha só, aqui nesse criatório, o que eu fiz? Eu comprei uma madeira de 15, né? Isso aqui é aquelas madeiras de construção, ela tem 15 centímetros de largura, né? E é uma madeira, aqui tem 2,80 m. Aí eu comprei as mãos francesas, coloquei 3 mãos francesas e a madeira. Então aqui ela suporta as gaiolas. Então essa é uma forma, né? Você pôr aqui em cima dessas madeiras. Eu deixo um vãozinho para trás no suporte, que é para se cair sujeira, cai para lá. Então tira a gaiola, põe gaiola. Então aqui no cantinho, ó, como vocês, não sei se vocês conseguem ver, aqui no cantinho tem 4 dedos dessa madeira para a parede, justamente para quando cair comida, cair no chão, eu vou e consigo fazer a higienização melhor, né? Pensei nesse detalhe. Mas tem uma forma mais barata de fazer suporte, tá? Quando eu começo a falar, eles começam a cantar. Qual seria a forma mais barata? Você compraria madeira mais ou menos desse formato, só que maior, né? Madeira desse formato. Então, aqui está a largura da gaiola. Eu ia pregar essa madeira na parede, mais ou menos para ficar uma aqui e a outra aqui, ó. Então, aqui está o tamanho da gaiola. Ó, o tamanho daqui, a madeira fica aqui. Aqui a madeira fica aqui, entendeu? E aí você, depois que ela estiver pregada na parede, você passa uma linha de um canto a outro, pega o nível de mão, nivela para ficar alinhadinho, vai fazendo a marcação com caneta, depois com parafuso mesmo você vai pregando parafuso, né? Então a madeira tá lá
ela colada, né? Para colar não preciso falar, né, pessoal? Vai ter que furar com a furadeira, colocar uma bucha, parafusou. Tô falando esse processo já, a madeira grudada. Depois que ela estiver grudada na parede, você puxa uma linha, marca bonitinho. Depois dessas marcações, você vem com o parafuso e pronto. Pendurou a gaiola lá. Então, o suporte com a madeira desse jeito é o mais barato. Porque aqui eu comprei 4 madeiras, comprei 12 mão francesa. E para cada mão francesa eu coloquei 2 parafusos. 2 parafusos na parede, número 8. Então, 12 vezes 4, 24 parafusos com 24 buchas. E mais 2 parafusos pequenos nas madeiras, que é 24 parafusos pequenininhos na madeira. Então, eu comprei parafuso, bucha, mão francesa e madeira. Mas você pode economizar. Se você encontrar ripas como essa, pode ser de cama velha ou de qualquer coisa, mas que seja na altura que você quer, né? Para poder fazer isso. E aí, dessa forma, você pode tanto colocar gaiola de ferro como gaiola de madeira. Entendeu? Então, é uma forma aí de fazer. Ou você pode simplesmente, num pessoal que mexe com serralheria, pedir para o pessoal fazer uma chapa, mais ou menos nesse sentido que eu falei, e você chega a essa chapa, só parafusa ela na parede e fica legal também, tá? Então, pessoal, não tem muito segredo. Não tem muito segredo. O detalhe é que o local dê para você caminhar, tá bom? Dê para você se locomover. Que a iluminação favoreça as aves, que pela manhã estejam acesas as luzes e à noite apague. E que se for iluminação como aqui, que seja para um lado só, ok? Ventilação, que seja num local que a ventilação corra, tá? Isso é bom para a saúde das aves, N motivos. Ok? E o suporte, tá? Suporte você pode fazer de madeira ou fazer do jeito que eu falei. Ah, Israel, mas por que eu tenho que ter o suporte? Estamos pensando, tá? Em reprodução. Na reprodução, a forma melhor de você galar uma fêmea é com esse espaçamento lateral. Por quê? Tudo é estratégia. O puleiro baixo, puleiro do macho mais alto, ele canta, a fêmea pede gala, ele vem e faz a acoplação. Tem uma galera que tem galador que põe do lado, parece um sarpão? Põe, tem. Mas, no meu ponto de vista, desse jeito é mais fácil galar. Eu falo porque o meu colega, o Magrão, não sei se ele está assistindo meus vídeos, às vezes ele assiste, às vezes não, ele usa desses galador. Então, são os machos ficam treinados e tudo mais. Mas, às vezes, quando você pega o Pintacilgo Magellanic e o Baianil, eles são sistemáticos. Às vezes, só a forma de você pegar e já levar para outro canto, assim, o bicho já não quer cantar nem nada. Então, assim, se você deixa tudo esquematizado, por um exemplo, aqui está um macho, essa gaiola aqui é um macho, ó. Tá vendo? Ele está com chapa cega. Eu sei que a fêmea está ficando pronta. Eu puxei aqui, tirei a divisória, deixo tudo. Eu só venho e tiro a chapa, galera. Passarinho cruza, ele tem prumo de voo. Se você for ver na natureza, eles é perfeitinho, meio que de frente para o outro, a fêmea já tá lá, ele vem. Então, aí imagina você vai com um sarpãozinho, que é aqueles transportezinho lateral, que é o galador de lateral, não fica propício para a ave, é sem espaço, fica ruim para a ave. Então, assim, lembrando que a fêmea de Pintacilgo, quando ela começa a pedir gala, é 2, 3 dias que ela fica pedindo gala. Então, quanto mais cedo acertar aquela acoplação, melhor. Então, por isso que eu tenho que facilitar. E a prateleira, ou ela grudada na parede, uma do ladinho da outra, isso facilita muito, tá bom? Então, esses vídeos é sempre pensando em reprodução. Por isso que tudo tem um objetivo, tudo tem um intuito. Beleza? Pessoal, quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Já deixa o joinha para o YouTube entender que você gostou e sugerir esse vídeo para outra pessoa, ok? Ativa o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo e compartilha para aquela pessoa que vai gostar de ver esse vídeo, beleza? Fiquem atentos ao próximo vídeo e fui!